por trás de uma vontade há um trauma. Entendeu? Entendi. Às vezes, por trás de uma vontade há um demônio, há um espírito, há uma ação demoníaca. Cada caso é um caso, isso é muito complexo. Só que os prazeres podem ser reprogramados e transformados. O vídeo que ficou famoso hoje é uma moça loira, que ela fala que pede o divórcio do marido, e aí ela casa com outro cara. E aí ela se arrepende, divorciou também e tal. E uma coisa que, assim, divórcios existem há muito tempo, né? Há muito tempo. Sim. No Brasil, acho que foi reoficializado em 1979, né? Mas era normal, no passado, o homem pedir o divórcio. Aliás, em muitos locais, legalmente, só o homem podia pedir. Né? E hoje a gente tá com um fenômeno de muitas mulheres pedirem o divórcio. Sim. Só que o que a gente vê que acontece? A mulher pede o divórcio, aí ela casa com outro cara, ou ela tem os mesmos problemas, ou geralmente problemas piores. Isso não é só mulher, homens e mulheres. Porque se você não Sim. resolver o problema que te levou para um relacionamento errado, você tem 99% de chance de repetir. A pessoa que pede o divórcio, então, geralmente é ela o problema, você acha? Não, cada caso é um caso. É? Cada caso é um caso, não tem como você taxar. Na verdade, o divórcio começa quando a pessoa não faz o protocolo da amizade. Verdade. É impossível Sim. você ter certeza que aquela pessoa combina com você em tudo e você casar para divorciar. É impossível. Se você entra num relacionamento onde vocês são melhores amigos, onde vocês se amam, você não tem como se divorciar. É Sim. impossível. Que era por isso que os antigos se davam muito bem, porque eram obrigados a namorar no sofá da casa, sem fazer coisa errada, tinham que conversar. Sim. Aí eles eram obrigados a ficar 1 ano, 2 anos namorando, conversando. E hoje você fala como se fosse um castigo ter que conversar, né? Exato. Tem que conversar, pô, é a parte, né? A parte maravilhosa. Só que aí é que tá. Vamos voltar lá pro assunto que a gente começou hoje. Para as pessoas que consomem a porcaria do Andrew Tate, conversar com uma mulher é uma perda de tempo. Porque a mulher, para esses caras, ela é lixo. Esses caras, eu digo que são os verdadeiros homossexuais. Não são. Os Red Pills? Eles são os verdadeiros gays. Porque o gay, ele é apaixonado pela mulher, né? Se você olhar o gay. O gay, ele é apaixonado por mulher. O gay, ele gosta tanto de mulher que ele quer ser a mulher. Ele gosta tanto de mulher que ele se veste como mulher. Não, e nenhuma mulher pra eles prestam, né? Não, a Eles, mãe deles. A não, mãe eles deles é o ídolo não, dele. só a mãe deles. Eles Todo colocam de gay um tem jeito. a mãe que é o ídolo dele. Não, Que os, é por quem ele se inspirou, né? os Red Pill, a Tô maioria falando dos deles. Red Pill. É, a maioria mas deles. Para pra pensar. Ah. Esse cara... Porque eu acho que os gays, eles são muito fortes. Eu acho que os gays são muito fortes. Porque os gays... Eu tenho muitos amigos gays, assim, eu tenho um carinho muito grande pelos gays. Porque eu sei que 99% deles teve uma história muito difícil para que as vontades fossem encaminhadas para o lado da homossexualidade. Eu tenho um livro que não está aqui porque ele está esgotado e eu vou fazer uma nova edição chamada Onde Foi Que Eu Errei? Por que os filhos dos crentes se desviam dos caminhos do Senhor? E eu tenho um capítulo inteiro nesse livro sobre homossexualidade, onde eu explico para os pais. É um livro sobre criação de filhos à luz da Bíblia, onde eu explico para os pais 4 portas por onde uma criança pode começar a ter vontade por pessoas do mesmo sexo, já desde a infância, mostrando que há uma construção nas vontades, na sexualidade da criança. Então eu não acredito que ninguém nasça, nem hétero nem gay. A gente nasce puro, a gente não nasce com uma sexualidade definida, e essa sexualidade ela é construída. As vontades são aprendidas, entendeu? Da mesma forma que uma família que a mãe cozinhava um jiló horroroso, todos aprenderam a odiar jiló. E a outra, ela cozinhava o melhor jiló frito, crocante, delicioso, com queijo parmesão. E todo mundo aprendeu a gostar de jiló frito naquela casa, porque ela fazia um jiló diferenciado, super gostoso. Então, da mesma maneira, como um prazer bobo, como comer uma comida, gostar de uma comida e não gostar de outra, é aprendido na infância. Sim. Todos os prazeres são aprendidos. Todos são desenvolvidos. Todos. Prazer de sentar numa mesa e conversar. O prazer do autoconhecimento, de se analisar. É tudo super desenvolvido. Tem gente que odeia conversar sobre coisas profundas. Sim. Detesta. Aliás, a maioria das pessoas no Brasil. Mas, por causa dessa falta de construção. E o que eu digo é que esses caras... Porque pra mim os gays, eles são caras super fortes. As coisas que eles aguentam, eles são muito fortes. Pra mim esses caras são os fracos. E os gays enrustidos. Porque, na verdade... Falar isso pro Júnior, né? Não, mas o Júnior do Red Cat... Isso. Não, mas o Júnior, ele
o Júnior, ele Júnior é é um amigo cara nosso, tamo super brincando. profundo. Cara, gente, eu fui agora no podcast Sim. dele, o Júnior me contou uma informação no ar, Sim. que eu não tive como omitir meu comentário. Porque se eu não tivesse no ar, eu jamais teria falado aquilo no ar. Ele me disse que ele fez uma análise há anos atrás no canal dele do livro, do filme do Orgulho e Preconceito, um filme feito para mulheres. Um filme extremamente profundo da Jane Austen. Eu sou uma apaixonada pela obra da Jane Austen. Eu faço vários eventos culturais com a obra da Jane. Eu faço o Cine Realeza, o Cine Princesa. São eventos incríveis. Vou convidar vocês quando eu fizer o Realeza, que o Realeza homem pode ir, o de Princesa só pode mulher. Vou convidar pra vocês irem, vocês vão amar. É muito diferente, é revolucionário o trabalho, porque é um trabalho onde eu pego a obra de uma mulher que viveu numa época super diferente, cultural, e trago para os dias de hoje pra gente contrastar, pra gente ver o que a E eu gente quero ir perdeu. mesmo, Você hein? vai amar. Você não tem noção, você tem que ir com a sua mulher também, você vai amar, porque você vai entender o contraste cultural, o que a gente ganhou, o que a gente perdeu e tal. Cara, eu pirei com o Júnior, que eu falei, Júnior, você é um cara super profundo, porque se você gosta da obra de Jane Austen, isso é totalmente incompatível com o que as... Por isso que eu insisto em dizer, eu acho... Não, ele é um cara profundo. Sim, sim. Eu acho que ele deveria trocar o nome do podcast dele, porque esse nome tá muito queimado. Eu acho que Sim. Redcast não é um bom nome. Mas o Eu não conteúdo acho, já porque mudou. o que eu acho? Eu acho É. que assim, como tá muito queimado pelo Andrew Tate, eu acho que ele acaba sendo vinculado a isso Sim. sem querer, entende? É. É uma coisa que, Júnior, se você assistir, uma ideia que eu já ia te dar, não deu tempo, tô falando aqui no ar. Troca esse nome, meu filho, esse nome tá caído. Não vai dar certo esse nome Fala aí, não. pro Ryan. Ryan. O Ryan que é o dono- fala pra ele, se você errou, aí você vai criar já um Ryan, react. olha só, muda Fala- esse nome, Ryan. Fala, você errou muito. Recado Eu para o não vou dizer que Ryan. ele errou, mas eu não vou dizer que ele errou, mas eu vou dizer uma sugestão, muda, né? Muda Sim. porque não, assim, não vai muito longe, não combina com o que vocês querem fazer. Ele é um cara mais profundo, ele não é esse cara que é superficial, Sim, entendeu? Aproveitando esse teu lado, né, artístico, né, como eu imagino que pela sua profissão você teve muito contato com gays, com homossexuais. Sim, muito. O SNZ, o nosso público gay era gigante. Sim. Quando eu saí do SNZ e eu comecei a fazer o culto das princesas, uma vez um grupo de gays fez uma festa temática, culto das princesas. E eu era a foto do cartaz da festa LGBT, culto das princesas. Eu estava na foto vestida, eles todos foram vestidos com as roupas que eu uso do culto das princesas. Teve gente que me mandou falando, processa, eles estão usando sua imagem. Eu falei, cara, eu me senti super Sim, claro. homenageada. Eu não vou processar. Eu amei. Pena que não me convidaram, porque eu ia para essa festa e ia falar de Jesus para eles e tal. Então, assim, eu sou um pouco diferente da maioria, porque eu tenho uma visão completamente diferente acerca da homossexualidade. Por quê? Porque eu entendo que eles têm, sim, um lado vítima muito Claro. barra pesada, que é por isso que é muito difícil para eles parar de militar no vitimismo. Sim. Porque todos eles, 99%, passaram por algum tipo de abuso sexual na infância, por vítimas de pedofilia. Sim. A maioria não lembra. Eu sei Caramba. porque eu tenho alguns amigos. Eu tenho um amigo que já faleceu e ele se chamava Sandro. E o Sandro já morreu. Um dia a gente conversando, eu já crente, eu comecei a orar com ele. Falei, Sandro, quando você sofreu abuso? Ele não lembra, eu nunca sofri abuso, eu não lembro. Acho que nunca sofri. Passado algumas semanas, a gente se reencontrou e ele veio falar comigo. E eu comecei a orar por ele. Ele falou: eu tive uma experiência de lembrar, eu tive uma Nossa. lembrança. E aí lembrou do primo que abusou dele com 4 anos. Ele lembrou da idade. Caraca. É que eu Então, assim, não tem como isso acontecer sem uma intervenção na infância. A infância, há uma construção. Vou te dar um Sim. exemplo. Um menino, ele pequenininho, ele pode aprender a odiar a mulher e gostar de vaginas. Como? O pai e a mãe eram casados, viviam juntos. O pai era hétero, a mãe hétero, estavam casados. Ele teve um modelo hétero. Só que a mãe tolerava os maus tratos do pai na frente dos filhos. O pai xinga, berra, grita, taca as coisas no chão, humilha a mãe Nossa. abaixa a cabeça. Aquele menino, ele cresce absorvendo a identidade sexual do pai e aprendendo a tratar as mulheres como viu o pai tratar. Mas eu já vi Você o entendeu? contrário também. O cara que o pai batia na mãe e tal, e como ele gostava muito da mãe, obviamente, por causa disso, ele repudia
Mas aí A é violência contra a mas mulher. aí é uma outra reação. Por quê? Sim, Porque o cara, ele pode absorver ou repudiar sim. a identidade dos pais. Então, por exemplo, quando o menino se torna gay, geralmente você vai ver que o menino que se torna gay, ele tem uma loucura pela mãe. A mãe é o ídolo. Sim. 99% dos casos. Claro, gente, que tem exceções, tem 1%, sempre tem. Mas 99% dos casos, você vai ver. É que o menino O- ama a mãe, mas idolatra o pai. Não, O menino normal, o menino muitos normal. casos, sabe como é que é? O Ah. menino, desde criança, ele tem uma figura de pai, de homem tão destruída que só sobra a mãe. Vou te Assim, dar um o exemplo. caso, né, Super errado. comum. A Sim. mãe conta, desabafa sobre os pecados, sobre os maus comportamentos, sobre maus tratos do pai com as amigas na frente do filho. O filho com 1 ano e meio, 2 anos, ouvindo. Então ela começa a queimar o pai, porque você não sabe o que ele fez. Aqui no telefone com a vizinha, ou conversando e a criança brincando aqui do lado. A mãe está sendo irresponsável, porque ela acha que a criança não está entendendo. Sim. Só que, na verdade, o que ela está dizendo para o filho é: não seja homem. Homem não presta. Seja igual à mamãe. A Nossa. mamãe é maravilhosa. É. Por isso que muitos têm a mãe como seu ídolo. Sim. Porque a mãe, ela era maravilhosa mesmo. Meu Sim. pai não prestava. Entendeu? Alguns casos não é assim? Não. Porque geralmente tem outros casos que tem abuso. Sim. E aí, quando tem abuso, é muito barra pesada. Porque o menino, ele pequenininho, ele foi bulinado numa área erógena do corpo. Ele associa o prazer. E aí eles falam, muitos deles falam: mas eu nasci gay. Eu nasci gay, eu sou assim desde que eu me lembre por gente. É porque ele foi abusado tão pequenininho Tão novinho. e ele não com lembra. um sexo idêntico. Então, ele associa a memória no inconsciente está ligada a um pênis. Tem abusadores de bebê, inclusive, Sim. já vi presos. Sim, sim. Mas eu tava te Então, perguntando. isso é importante deixar claro para você falar. Por quê? Porque as pessoas. Esse é um tema muito sensível. Sim. Eu tenho uma compaixão muito grande pela comunidade homossexual. Sim. Por quê? Porque eu sei o quanto eles lutam Sim. dentro deles para serem felizes, porque eles vivem um deserto por um longo período, quando principalmente está na igreja, porque eles não têm com quem conversar. Se eles forem se abrir, a igreja não tem tratamento, não tem ajuda, porque tem que ter um trabalho psicológico junto com o espiritual. A igreja começa a falar que é demônio, que é sem vergonhice, e não é assim, não é simples, você não pode generalizar. Há uma construção, e principalmente uma construção do caminho do prazer, que é um processo. Sim. Imagina que hoje você, e você que é hétero, vocês são heterossexuais, imagina que você viajasse para fugir da Terra, a Terra está acabando, vou entrar numa espaçonave, vamos para Marte. Chegasse lá em Marte, sobrasse só vocês dois da Terra. Se chegassem lá em Marte, homem namora com homem, mulher namora com mulher. Oxe. Vocês lá fossem as duas pessoas que estivessem fora da fé, fora da religião. Claro que isso é só uma analogia. Não pode ser. Mas imagina que você chegasse lá. Você ia conseguir entender o que muitos sentem. Quando você chegasse lá e o que você olhasse para uma mulher e fosse proibido olhar para uma mulher e gostar de uma mulher. Só que você ia questionar, mas poxa, mas eu aprendi assim. Essa construção é desde que eu era muito criança. Tem uma série, um filme Você que faz entendeu? essa brincadeira. Tem. Não é? Mas E assim, eles vão para outro mundo, né? Isso. Eu te perguntei porque assim, eu tenho uma percepção, você como teve mais contato por esse mundo, porque assim, me parece que o homem gay, ele é até de certa forma mais aceito. Apesar do homem hétero, via de regra, não querer contato com o homem gay, os homens gays, eles se dão bem e as mulheres gostam dos homens gays. Só que a lésbica, é assim, o homem hétero não quer contato com a lésbica. A mulher hétero não quer contato com a lésbica, até porque a lésbica assedia muito mais que o homem. E o homem gay também não gosta da lésbica. E as lésbicas, até se é uma pesquisa, que você tem muito mais agressão entre casais lésbicos do que entre casais gays e entre casais héteros. Então Isso. parece que ninguém gosta Elas das são lésbicas. super Parece que violentas, né? parece que é pior pra lésbica do que pro gay, a sociedade. Eu já li sobre isso também. Hã? Parece que sim, né? Parece que elas têm esse quadro aí. E eu já vi também, já li uma pesquisa que mostrava que elas têm essa estatística de violência bem alta mesmo Sim. entre elas. Que é um negócio assustador, né? É bem assustador. Mas assim, eu acho que é difícil porque a maioria das mulheres que vai por esse caminho, elas vão
porque elas perdem totalmente a fé nos homens. Existe um percentual pequeno de mulheres que foram abusadas, estupradas, e aí elas vão para esse caminho, mas por causa daquela coisa do Lisbeth Salander, aquela série do Millennium. Você já viu aquela Não, essa série? não. Assiste depois essa série de um sueco, chama Millennium. Ele, inclusive, morreu em circunstâncias bastante suspeitas. E ele escrevia sobre tráfico de Nossa. pessoas, e ele escreveu uma série que muitas pessoas acham que é verdadeira, Millennials. que é Millennium, e tem essa série. É uma série. Foi feito, inclusive, um dos filmes foi com aquele cara que fez o James Bond, o último James O Bond. careca lá, o que É, faz parkour. Ah, esse cara ele é bom foi pra o último caramba. que fez Esqueci o o nome James. dele. O último que fez o James Bond é aquela mulher que foi casada com Champagne, Robin Wright. Ela faz a namorada dele, enfim. E esse perfil dessa personagem Lisbeth Salander já é um perfil mais de mulher que sofreu uma agressão, sofreu um trauma e toma pavor. Sim. Tanto que na série dele, no filme dele, porque tem filme e tem a série, ele retrata ela como uma lésbica bissexual. Porque, na verdade, ela sofreu uma agressão, mas ela tem vontade, ela tem atração por homem. Mas tem muitos casos de mulheres que não querem ver homem na frente porque sofreram algum tipo de agressão, né? Eu tive uma amiga da igreja que já faleceu, que ela foi completamente restaurada nas vontades dela, mas ela foi por anos homossexual, foi lésbica, porque ela foi abusada desde muito criança, foi dada por adoção e foi estuprada, então ela tinha Nossa. pavor de homem. Então o homem representava violência para ela, e não amor, não carinho. Você acha que isso acontece existe, né? verdadeiramente do homossexual voltar a ser hétero? É porque o Você acha que é acontece? verdadeiro? Vamos lá. As vontades, se você entender isso aqui, qualquer vontade pode ser transformada, tá? As vontades e os prazeres são aprendidos, tá? Vamos lá. Quantas vezes você já viu testemunho, depoimentos de gente que era bem gordo, amava comer junk food, comida muito gordurosa, de repente a pessoa começa a mudar o estilo de vida, começa a comer franguinho grelhado com salada, a pessoa começa a odiar a comida gordurosa, Sim. a pessoa muda o estilo de vida, vira fitness, vira não sei o quê, e a pessoa se torna completamente diferente, né? Tem até a Lucília Diniz, né? Que ela, acho que é uma das donas do Pão de Açúcar, que ela foi essa história dela, ela não fez cirurgia bariátrica, ela simplesmente fez uma Mudou o estilo. mudança e virou uma mulher super pró-saúde, tudo. Tem vários casos, né? Ela é uma das mais antigas que fez esse trabalho. Então, para mim, é bem marcante a história dela. E aí, o que acontece? Aquela pessoa, você acha que aquela pessoa vive como? Ela vive chorando todos os dias? Sim. Que vida horrível eu tenho. Mas eu tenho que manter uma aparência? Lógico que não. Não tem como a pessoa passar 20, 30 anos. Não. Agora mudou completamente o estilo de vida. Ela mudou as vontades, ela reeducou o querer dela. O que acontece é que existem vontades, as vontades, elas têm raízes. Então, existem vontades que podem ser simplesmente por uma crença, vontades que são aprendidas na infância por um costume, vontades que vêm ligadas a um trauma, por exemplo. Vou te dar um exemplo bem fácil de uma vontade ligada a um trauma. Um cara que não conseguia dormir de luz apagada, só conseguia dormir com o abajur aceso, pequenininho, uma luz fraquinha, mas tinha que ter uma luz acesa no quarto. Então, ele tinha vontade de acender a luz. Se você apagasse, ele ficava incomodado, ele tinha que acender a luz. Uma vontade. Tem vontade de dormir com a luzinha acesa. Aí foi descobrir o quê? Quando ele era criança, uma babá perversa, quando os pais saíam, trancava ele chorando no quarto escuro. Nossa. E ele chorava até dormir. Ele ficou super traumatizado. Ele cresceu, se tornou um adulto que não suportava o escuro. Então, às vezes, por trás de uma vontade, há um trauma. Entendeu? Às vezes, por trás de uma vontade, há um demônio, há um espírito, há uma ação demoníaca. Cada caso é um caso, isso é muito complexo. Só que os prazeres podem ser reprogramados e transformados. Então, esse processo, ele não é um processo só espiritual. Por isso que, por exemplo, se a pessoa... Eu nunca fui homossexual, eu nunca fui gay. Mas eu fui uma pessoa com problema de ninfomania. Eu era uma mulher que eu não ficava 5 dias sem homem. Eu tinha um caderninho com os pretendentes que eu ligava. Eu era doente. Eu abria... Ai, nossa, tem 5 dias já, não dá pra ficar sem homem, não. Sim. Então, por isso que a sua mente vai nesse lugar de, tipo...
pô, não vivi. Porque tem gente que manda assim, ó. Fez tudo, deu pra caramba. Fez um monte de... Como se eu tivesse me dado bem, entendeu? Sim, é. Fez pra caramba. Agora quer pagar de santo. Não, a pessoa não entendeu a minha visão. Essa visão Tô é nem aí, mano. a visão da pessoa. A minha visão era, eu tava no inferno. Cada homem que eu dormia, eu não tava curtindo, me dando bem. Eu tava no inferno, achando que eu tava me dando bem, porque eu também pensava que nem você. Muita gente tem essa visão. Talvez você também tenha essa visão, porque você ainda não teve essa experiência, entendeu? Sim. Você ainda acha que é maneiro. Cara, é transferência de demônio, cara. Eu vou expulsar demônio. Você tinha que ter ido ao Congresso de Santificação, mais de 50 pessoas manifestaram demônio. Nossa, mas Porque não manifesta demônio nas igrejas mais. Sim. Porque os demônios estão felizes, né? Estão tranquilos. Estão dando risada. Não manifesta, mas não tem pressão para eles mais. Mas lá no ambiente que a gente preparou, tinha pressão espiritual. Então eles manifestaram. Você tinha que ver o que são os demônios saindo das pessoas. Demônio que entrou através de sexo. A gente deu comando para a ministração de libertação sexual. Aí você entendeu o que é. Você vai entender. Entendeu? Porque assim, é difícil, eu sei, eu entendo, mas você tem que se esforçar e falar com Deus. Assim, Deus, se o que a Sara Shiva está falando é verdade, se você realmente existe, se Jesus é o Senhor, se o diabo existe, eu quero ter uma experiência com Deus. Eu não vou poder fazer isso por você nem por ninguém que está assistindo a gente. Você vai ter que falar com Deus sobre isso. Não adianta reclamar, Deus nunca falou comigo. Vai ter que chamar. Não, mas eu não tenho isso como uma reclamação. Mas você vai ter que chamar. Mas eu penso Você assim. tá apático, você tá encostado, você tá muito acomodado. Você tem que falar, Deus, eu quero saber. Você entendeu? Você não pode deixar isso barato. Porque você já mexeu com muita... Você já foi longe demais. Entendeu? Você tá aqui num podcast comigo. Não tem volta isso. Sim. Entendeu? Você tem que vigiar, porque assim, chega um momento, cara, não dá pra brincar. Toma uma decisão, sabe? As pessoas, elas fariam tudo pra ter essa vida imoral. Elas acham que é maneiro. Acham que é legal, mas elas estão presas, Elas né? estão no E é normal inferno. as Você pessoas tá no que têm esse inferno. tipo de vida, inclusive, cometerem suicídio. Exato. Né? Ou seja, não é uma coisa de... Eu tenho uma crença que eu falo assim, a pessoa que busca a felicidade dela se afasta dela. A pessoa que busca a própria felicidade se afasta da felicidade. Quem busca a felicidade dos outros encontra a felicidade. E eu acredito nisso. A pessoa que busca a própria felicidade se afasta dela. O Senhor falou, buscar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus. Deus é o rei do universo. Ele é o rei da eternidade. Busca o reino dele. Por isso que a busca por felicidade é vazia. E a sua justiça. O que é a sua justiça? O certo e o errado. Sim. Busca ele, o reino dele, ser submisso a esse reino, a esse rei, e a essa justiça dele. E todas as outras coisas te serão acrescentadas. A felicidade virá quando você buscar isso.